Paz do Senhor, povo de Deus, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Abre aí a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, louvado seja Deus. Agora nós vamos estudar essas duas cartas poderosas, 1 e 2 Coríntios, mas nós vamos estar agora entrando no capítulo 1 de 1 Coríntios. Deus é bom o tempo todo e nós vamos entender um pouquinho mais dessa carta. Essa carta é muito boa, muito maravilhosa, muito forte, tem grandes ensinamentos. Essa carta, Paulo escreve ela para trazer algumas questões que estavam acontecendo atualmente no contexto de Coríntios. Então essa carta foi atual para aquele tempo e atual para nós. Por quê? Porque vai tratar de muitas situações que acontecem dentro da igreja. Vai nos ensinar a resolver problemas, a resolver situações, a resolver questões dentro da casa de Deus, né? E vai nos trazer a doutrina teológica, a doutrina. Nós vamos aprender sobre ética. Tem muito ensinamento, tem muito conteúdo bom dentro dessa carta para nós aprender. Porque a palavra de Deus é viva, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é eficaz. Essa carta foi, ela traz alguns tratados, ó. Eu notei algumas coisas aqui, ó. Fiz uma escritazinha de rodapé aqui, ó. Esta carta vai tratar sobre algumas tolerâncias, tá? Vai falar sobre tolerância religiosa também. Padrões éticos. Vai falar sobre doutrina cristã. Ensino pastoral. Uma carta prática com muitas lições para a igreja atual de hoje. Paulo semeou em uma terra boa, uma terra preparada. Nós vamos aprender também como semear numa terra boa, numa terra preparada. Como nós vamos entender também que terra é essa? Que terra é essa? Vamos lá? Então vamos dar uma entrada aqui no versículo 1, para não ficar somente nas minhas palavras, para a gente poder entrar. Pensa que eu já entro logo em tudo e vou discorrendo tudo e vamos embora. Verso 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, primeira coisa que ele está fazendo, ele está convocando a igreja à santidade. Primeira coisa que ele faz nesse versículo 1 até o versículo 3 é convocar a igreja e trazer a identidade da igreja. Ele está dizendo para a igreja, vocês são santos, vocês são convocados para ser santos, você foi chamado para ser santo, você foi chamado para a santidade. Então ele já traz a igreja ali, a santidade ao único Deus. Ele está dizendo para a igreja, vocês foram separados para a glória de Deus. Vocês são separados para o propósito de Deus. Vocês têm um propósito maior, que é ser santo para a glória do nome do Senhor. No verso 4 em diante, Paulo vai orar. Ele vai dar graças a Deus pela vida dos irmãos. Então ele vai orar e vai trazer para os irmãos, para nós nesse momento, e vai mostrar para a igreja como a graça de Deus foi derramada naquela igreja. Ele vai falar, olha, vocês foram abençoados, que o Senhor derramou todas as graças, porque aquela igreja, ela tinha todos os dons espirituais. Olha que coisa linda. Todos os dons. Aqui no decorrer da carta, quando a gente chegar no capítulo 12, capítulo 13, você vai ver Paulo falar sobre os dons que tinha na igreja. Ele vai falar do dom do amor, que é o dom supremo, que é o capítulo 13. Nós vamos chegar lá. Então, nós vamos dar essa continuidade. Mais pra frente, vamos falar em tudo. Eu tô dando só mesmo um panorama com um voo pro alto. Aonde que essa igreja estava situada? Estava situada na cidade de Corinto. Nós sabemos que um abalo sísmico destruiu aquela cidade, mas os gregos se uniram e reconstruíram aquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade de prostituição. Aquela cidade tinha o templo da deusa Diana, tinha o templo da deusa Afrodite, deusa do amor, a deusa que eles criam, né? Então ali tinha mais de 1000 sacerdotisas que ficavam ali com seus cultos, né? Elas adoravam em cultos de prostituição, elas tinham relações sexuais, né? Com os sacerdotes ali daqueles deuses, para poder prestar aquele culto. Eles prestavam aquele culto de prostituição, que aos olhos deles eles estavam cultuando ao seu Deus, né? Que para eles estava certo. Então tinha mais de 1000 sacerdotivos. Então aquelas mulheres desciam para o cais, e ali era aquela esbórnia, aquela orgia. Então essa igreja foi fundada nesse tempo, nessa cidade, aonde só havia falar de deuses. Eles tinham o hábito de adorar muitos deuses egípcios, deuses gregos. Era uma mistura. Na realidade ali tinha grego, tinha gentil, tinha judeus. Então só nessa cidade tinha mais de 400 mil escravos. Tanto que Roma tinha medo de uma rebelião de escravos, porque tinha mais escravos do que habitantes, né, livres ali. Então, porque naquele tempo a escravidão era
era aprovada, era livre. Então, a prostituição naquela igreja, naquele lugar, tinha adoração ao deus Apolo, que era o deus da beleza. Então, essa adoração a esse deus da beleza, onde a prostituição era livre, o culto ao corpo, né? Eles tinham muita idolatria no corpo. Conhece alguém que idolatra seu corpo? Irmãos, não é pecado cuidar do corpo, não, tá? Não julga aqui, não. Ah, tá sendo religiosa. Não tô sendo religiosa. Não é pecado você fazer uma academia, não é pecado você fazer caminhada, cuidar do seu corpo, manter. Eu mesmo tô precisando emagrecer, né? Então, perder peso, sabe? Não é pecado você cuidar da sua aparência, cuidar da sua vestimenta, não é pecado nenhum. Ao contrário, você tá cuidando do templo do Espírito Santo. Mas quando exagera, tudo que tem exagero, aí sim se torna pecado. Tudo que tá ao extremo se torna pecado, né? Aí se torna vaidade, se torna lascívia, se torna idolatria. Então, esse povo que ele cultuava o corpo, tinha, né, os adoradores do Deus Apolo, tinha também a adoração ao deus Baco, que era o deus do vinho, né? Que ali as mais sacerdotisas ficavam debaixo daquele templo ali, eles se idolatravam. A igreja de Éfeso vai falar sobre isso também, porque a igreja de Éfeso, ela fala mais sobre esse deus Baco. Então aqui tinha muitos deuses, eles adoravam muitos tipos de deus sol, Deus, era muito evidente. Então era uma idolatria muito grande. Então Paulo vê um cenário propício para falar de Jesus, o único Deus. Aleluia! Ele vai falar num lugar propício para falar sobre um único Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Não é como hoje, irmãos, que aqui tem uma igreja aberta, aqui vem outro, abre na porta com porta, aí daqui a pouco abre outro do lado, não disputando ali, um disputando um com o outro. Não tô dizendo que é proibido abrir ministério e igreja, não, abra mesmo, quanto mais melhor para salvar muitas almas. Mas tem gente que abre porta com porta, lado a lado, para disputar, para competir. Paulo não. Paulo foi procurar uma terra fértil. Paulo era um fundador de igreja, um homem com visão do céu, um homem com visão espiritual. Quer dizer, se ali tem alguém fazendo a obra missionária, eu vou orar por aquela pessoa que está fazendo e vou abrir uma obra missionária em outro lugar, vou instituir uma obra ali em outro lugar. Não, vou abrir do lado para concorrer com o irmão, porque os que não quiser ficar lá, fica cá comigo. Aqui eu faço a porta aberta e aqui o povo entra, fica como tá e vem, continua como tá e pronto. Não! E o que estava acontecendo na igreja de Corinto era isso. Depois de Paulo passar 1 ano e 8 meses ali fundando essa igreja, lutando ali para que essa igreja nascesse naquele lugar, né, sofrendo os açoites, os ataques ali, mas fundou essa igreja estava fundada ali, né, para a glória do nome do Senhor. E Paulo tinha um amor paternal para essa igreja, um amor mesmo de pai. Então ele vai orar, fazendo uma oração de gratidão do verso 4 até o verso 9. Você vai ver uma oração de gratidão e um alerta para a igreja. Ele vai falar: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos concedida por ele, em Cristo Jesus, em tudo fosse enriquecido nele, em toda palavra e conhecimento. Ele está dizendo assim: olha só, Deus derramou a graça dele sobre vocês, Deus deu dom, sabedoria, conhecimento, Deus deu essa igreja, fez essa igreja privilegiada. Tem privilégios de Deus essa igreja. Então Paulo nesse versículo 4 está falando. Aí o verso 6 ele fala: por quanto o testemunho de Cristo foi confirmado. Ele está dizendo: olha, foi confirmado o testemunho de Cristo em vocês. Vocês não só aprenderam o poder da palavra, o poder da união, o poder de estar firmes em Cristo, como o Senhor confirmou, derramando os dons espirituais, derramando graça, dando aí a vocês todos os dons espirituais que uma igreja possa ter. Porque nós sabemos que uma pessoa só não pode ter todos os dons. Não tem como a pessoa ter todos os dons. Vai soberbecer demais, né? Vai se sentir muito, né? Aí tem o dom da profecia, aí tem o dom do amor, tem o dom da... Não tem como. A pessoa não pode. Porque senão se soberbece muito, se sente a quarta trindade e por aí vai. E aí nós vemos aí um domzinho que a pessoa tem, a pessoa já está se sentindo superior do que a todos. Imagina se houver muitos dons. Esses dons que Paulo está falando que foi derramado aqui no verso 6, na igreja, ele está falando que o Senhor derramou. Ali tinha profetas, profetizam, tinha sábios, tinha doutores. Então foi derramado. Cada um completava o corpo, né? Cada um tinha um dom. Então o verso 7, Paulo vai falar: de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. É o que eu falei, né? Enquanto aguardais a revelação do Senhor Jesus. Enquanto aguardar o arrebatamento da igreja, não falta de maneira nenhuma nenhum dom espiritual. Vocês estão completos mesmo espiritualmente. Aí o que acontece? A igreja começa a perder a visão de reino. E quando perde a visão de reino, irmão, é perigoso. Ele o conserva firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está trazendo um alerta. Permaneça firme até o fim, para que continue irrepreensível até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneça firme até o arrebatamento da igreja, sem negar, sem oscilar, sem negar o nome do Senhor. Deus é fiel, por meio de qual foste chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. E foi Ele que chamou vocês à comunhão.
a fazer parte do corpo de Cristo. Eu gosto das epístolas paulinas, porque Paulo começa as epístolas deles falando assim, ó. Se você ler aí, vai estar. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Acabou, irmão. Se você ler as epístolas paulinas, ele já começa falando assim, ó. É vontade de Deus a minha chamada. É vontade de Deus a minha convocação. Se você ler em Romanos aqui, a gente terminamos a carta a Romanos, vocês vão lembrar. No capítulo 11, se eu não me engano. Ai, meu Deus, agora fugiu a mente. Acho que é o capítulo 14. Eu não vou procurar aqui não, mas depois eu olho. Eu acho que é o capítulo 14. Vai falar assim, ó. Chamado e dons é irrevogável. Então Deus chamou e deu dom, é irrevogável, irmão. Você vai ter. Eu lembro que antes de eu conhecer Jesus, eu tenho muitos sonhos, né? Revelações, sonhos. O Senhor sempre me usa muito na área do sonho. Ele mostra muita coisa pra mim em sonho. E eu lembro que antes de eu conhecer a verdade, né? Ser transformada por Ele e aceitar Jesus como Senhor da minha vida e Ele me aceitar, falha como sou, eu tinha muitos sonhos mesmo. E os sonhos que eu tinha aconteciam, né? Eu lembro que eu sonhei com a morte do meu sobrinho. 17 dias antes, eu via o lugar, era como que eu fosse em corpo. Hoje eu entendo porque naquela época eu não entendia. E eu acordei apavorada, porque era tão real. Eu via com os olhos assim, eu fiquei apavorada. Eu não era servir o Senhor, não entendia muito desses mistérios. Mas desde criança eu tinha esses dons. Eu lembro que com 7 anos de idade também eu tive uma experiência. Um homem foi assassinado perto de onde eu morava, e à noite eu ali fiquei com aquilo na mente, que ele tinha morrido e tal. Aí quando foi à noite eu fui dormir, eu sonhei que ele estava em pé na porta do meu quarto, e ele me falava comigo pra me avisar pra minha mãe fazer de tudo pra não ir pra onde ele estava, o lugar que ele estava. Claro que não era ele que voltou, né? Que não era ele, porque o homem foi designado morrer uma vez só e levantar para o juízo. Algum espírito maligno voltou ali, porque Satanás trabalha para Jesus. Então ali eu tinha muito assim, essas batalhas espirituais dentro de mim, porque eu não conhecia, eu não sabia lidar, porque era dons que Deus tinha me dado. Eu tinha dons já e eu não sabia, eu era ímpia e tinha dons. Você sabia que tem pessoas que estão no mundo, não conhecem Jesus ainda e tem dons espirituais que o Senhor deu? Foi Deus que deu. Porque Deus tem propósito naquela alma, Deus tem propósito de salvação, por isso que a gente tem que investir nas almas, acreditar nas pessoas, aquelas pessoas que você vê como pior aos seus olhos, aquele que está na droga, na prostituição, aquelas que estão perdidas em outra religião, perdidos ali fazendo aquilo que é errado, invista naquela pessoa. Porque é essas que Jesus quer salvar. É essas que o Senhor quer trabalhar. Os sãos não precisam, mas os doentes sim. É isso que Jesus trouxe. É isso que Jesus nos ensinou. Os sãos não precisam, mas os doentes precisam. Então invista nas pessoas. Invista em alma. Sai do meio dessa contenda aí, irmã. Sai do meio dessa fofoca, dessa disputa, dessa calúnia, essa irmã fofoqueira. Tá vendo essa irmã fofoqueira aí que tá falando mal dessa irmã pra você? A próxima é você. Ela vai falar de você. O Senhor me deu uma experiência uns dias atrás aí com algumas pessoas. E o Senhor falou, assim elas vão fazer com você. Assim será. E eu falei, Jesus, e o Senhor provou eu te mostrar, e mostrou. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Acorda pra vida. Acorda. Aquilo que você não sabe que é pecado perante a palavra de Deus, vigia. Se essa pessoa chegar falando, tenha certeza que vai o próximo da lista, vai ser você. Então ali eu fui aprendendo com o Senhor. Então eu tive esse sonho com meu sobrinho 17 dias antes. E com 17 dias certinho contado, meu sobrinho foi assassinado da forma que Deus mostrou. Do jeitinho que Deus me mostrou, como era, como seria. Mostrou tudo. Meu irmão foi algo... E eu nunca... Depois daquilo ali, um mês depois eu me converti a Jesus. Foi uma das experiências que eu tive antes de conhecer a Jesus, que me marcou muito. E quando eu conheci Jesus, eu vim entender que era dons, aquilo que eu sonhava com as coisas antes de acontecer. E quando eu pensava que não acontecia, né, eu tinha sensações, e vai acontecer, eu falava com meu esposo, e ali acontecia, e eu achava que não era sensação, era Deus, porque Deus me escolheu para ser profetisa, Deus me escolheu para ser uma profeta do Senhor. Eu não acreditava em profetas, vocês acreditam? Eu não quero confundir somente não, mas eu não acreditava. Você acredita? E o Senhor me escolheu. Gente, é algo assim que não tem explicação. É a escolha de Deus mesmo, entende? É a escolha dele. Então, depois que eu vim, com o tempo na igreja, eu ainda ficava meio assim. Eu falava, será que existe mesmo negócio de profeta? Então, porque eu não tinha conhecimento. Eu não conhecia, eu não sabia. Eu lembro que quando o Senhor me chamou, com um mês de crente, o Senhor falou que eu seria uma profetisa dele nessa cidade. Que muitos iam me odiar, muitos não iam gostar de mim. Eu sou odiada, tá, irmãos? Eu tenho tantas pessoas que me odeiam. Porque eu já entreguei coisas que o Senhor mandou entregar. O Senhor já revelou coisas ocultas. E eu já falei. Então essas pessoas tomaram raiva de mim. Eles não entendem que não é eu, é Deus. Então a gente entendeu. Por que você tá rindo, missionária? Porque hoje eu tenho estrutura pra rir. Logo no início eu chorava muito. Eu ficava muito triste. Eu era muito perseguida, muito caluniada. Então eu sofria muito nessa área. Meu Deus, como eu sofria. Hoje não, hoje eu já sei que quando essas pessoas estão falando que elas têm algo para esconder, eu não tenho. Entendeu? Então, se elas têm para esconder, deixa escondendo. Então, é isso, irmão. Ser profeta do Senhor não é entregar aquilo que o povo quer, é entregar aquilo que Deus manda. É entregar aquilo que Deus manda você fazer, não aquilo que o homem quer ouvir, entendeu? Então, você fazendo a vontade do Senhor, você vai ser odiado. Tem pessoas de família que vai te odiar, amigos, pessoas
pessoas de perto e longe, então vamos embora, vamos caminhando para frente, o alvo é o céu. Então Paulo está dizendo no verso 9, por meio da qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiramente, ele já vai falar quem é ele, vai falar o chamado, a convocação dele no versículo 1, do versículo 2 e 3, ele vai falar, vocês são santos, vocês foram chamados para ser, posiciona, tome vergonha na cara, bota-se na posição, e aí nós vamos ver a continuidade. Aí ele vai falar assim, ó, verso 10, suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros, no qual falam a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos sobre a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Por que eu li esse versículo 10? Porque estava havendo divisão na igreja. Tinha aquele partidarismo. Se você ver aqui à frente, você vai ver. Uns falavam, eu sou de Paulo. Vai ver aqui no versículo 12. Pode ir lendo, não dá pra me ler tudo como eu já falei. Lê o versículo 12. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de igreja. Então tinha partidarismo, tinha partidos dentro da igreja. Partido dentro da igreja, não. Eu sou de Apolo porque Apolo é um homem culto, um homem sábio. Eu fico ali na doutrina de Apolo. Aí você falava, não, eu sou com Pedro, porque Pedro é um judeu raiz, né? Foi ali salvo por Cristo, o que ele prega, ele andou com Jesus Cristo, eu sou com ele. Aí você falava, não, eu sou de Jesus, porque olha só, se você não for, né? Se não é, não vai ser salvo. Então, partidarismo dentro da igreja. Outros, não, eu sou de Paulo, porque foi Paulo que fundou a igreja, ele é o pastor presidente, e eu morro aqui, minha raiz é aqui, daqui eu não saio, eu sou aqui. Ali estava aquele partidarismo. Aquela divisão na igreja de Corinto. Aquele partidarismo. A igreja atual de hoje, irmãos. A igreja atual de hoje. Partidarismo. Um se sente mais santo que o outro. Outro se sente mais rico que o outro. Outro se sente mais ensoberbecido que o outro. Uns invejosos, outros ciumentos. E ali estava tendo partidarismo dentro daquela igreja. Caros irmãos, informando a vosso respeito. O verso 11, irmãos. Paulo está dizendo assim. Não foi esse negócio de me falaram. Não foi esse negócio de me disseram, não foi esse negócio de ter muita gente falando, não foi esse negócio de falaram. Eu tô dando aqui o ponto de referência de quem me disse. A casa de Chloe, a igreja situada na casa de Chloe, a liderança da casa de Chloe falou comigo que tá tendo até incesto dentro da igreja. Que havia um jovem que tinha relações sexuais com a sua madrasta, não respeitava e nem honrava teu pai. Então até isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Mas o que Paulo está dizendo, que esse pecado foi cometido e que a igreja de Corinto falou, rapaz, nós somos um povo mesmo, nós amamos mesmo, nós amamos muito. Nós amamos tanto que nós vamos deixar isso assim quietinho, né? Cada um faz o que quer, cada um escolhe. Conhece liderança que sabe que o irmão está na prostituição, passa a mão na cabeça. Tá ali há anos prostituindo. Pessoas que estão roubando, enganando. A liderança sabe, mas a liderança joga pano quente em cima e finge que nada tá acontecendo. Pra quê? Pra não trazer escândalo à igreja. Esse verso 11 aqui é isso que Paulo tá dizendo. A casa de Chloe me informou. Ele está dando referência em quem falou pra ele. Não tá nesse negócio de me contaram, me disseram, me viram. Não, ele tá falando quem falou. Porque é assim que tem que ser. Para com esse negócio, irmão. Olha, missionária, uma irmã da igreja tal lá, né? Eu não posso falar o nome da irmã, mas ela falou mal da senhora. Irmã, pelo amor de Deus, dê nome aos boi. Foi fulano de tal que falou. Fulano falou pra mim, missionário. Pode chamar ele e falar. É assim, irmãos. Pastor fulano falou comigo. É assim. É dando nome. Para com esse negócio de ficar colocando caraminhola na cabeça, incitando as pessoas uma a outra. Tem pessoas que é assim. Fulano fez. Fulano falou. Pelo amor de Deus, se você não pode ser sincero, então cala sua boca. Se você não pode provar, então fique quieto. Vai orar. Há pessoas que é assim. Que ficam insinuando. Você vai ver. Eu não posso falar, não vou falar quem me falou. Isso é o fofoqueiro da igreja, é o contendeiro, que guarda a contenda, semeia a contenda. É aquele que Deus abomina, aquele que semeia discórdia entre irmãos. São esses que o Senhor está vomitando nesses últimos tempos. E o que tem de semeador de contenda na igreja, o que tem de semeador de fofoca. Então Paulo está dizendo, a família da casa de Chloe, que existe discórdia entre vós. E ele vai falando, refira-me ao fato de vós afirmar, eu sou de Paulo, é que ele vai falando. E ele vai falar também que a casa de Chloe afirma para ele sobre esse incesto. E o que Paulo está condenando o que acontece. A liderança cruzou os braços, jogou um pano quente em cima e fingiu que nada estava acontecendo. Não teve disciplina, não teve aconselhamento, não chamou essa pessoa para se arrepender ao pecado. Não teve. Fingiram que nada está acontecendo, cada um vive e faz o que quer. Essa é a igreja atual que vivemos. Atualmente, muitas lideranças têm negligenciado o seu papel de líder. E atualmente outros preferem se calar porque tem medo de perder ovelha, de perder bode. Aí preferem ficar calado. Outros até falam, mas estão sabendo que vai colher, porque hoje tudo é processo. Meu Deus do céu, tudo é processo. Quantos processos aí? Pastores tomando processo por corrigir a ovelha e andar direito na casa de Deus.
Ei, irmãos, o negócio não tá brincadeira. A igreja atual, Paulo vai falar que aqui os irmãos da igreja de Corinto estavam levando para a justiça outros irmãos. Quem é que não tá vendo isso nesse tempo? Quantos irmãos aí brigando de processo no juiz, levando causa lá porque fulano falou, e agora é um tal de calúnia e defamação, dá dinheiro, e aí o povo tá nessa situação. Já havia aqui na igreja de Corinto. Já estava acontecendo na igreja de Corinto. Lê Bíblia, irmão. Lê Bíblia, estuda, busca aí. Ai, eu não tenho condição de fazer um curso. Minha irmã, se você não tem condição de fazer um curso teológico, se você não tem condição de pagar um curso teológico, você não tem internet na sua casa? Se você tem internet na sua casa, em nome de Jesus, vai, entra aí, ó. Tem grandes homens de Deus. Osiel Gomes. Eu gosto muito também de ouvir o pastor Hernando Dias Lopes, também muito bom, eu gosto muito de ouvir ele. Claro que a doutrina dele é um pouco diferente da nossa, mas você tem que pegar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, descartar. A gente anda com 2 bolsos. Tem também muitos homens de Deus, não dá pra falar nome de muita gente não. E também, meu irmão, tenho certeza que tem homens de Deus que você conhece, que são servos do Senhor, porque a gente não pode generalizar não. Tem gente brincando, mas tem gente gemendo firme com Jesus. Então nós precisamos entender isso, viver firme naquilo que o Senhor nos chamou. Então vamos colocar diante do Senhor a necessidade. E outra coisa, vai vendo, pesquisa. Claro que você não pode ir por tudo pela internet, mas compre Bíblias, irmãos. Traduções de Bíblia, compre livros. Eu sempre falo sobre isso aqui. Investe no seu ministério, investe. Ah, missionária, eu não tenho o chamado de pregar não, mas talvez você tenha o chamado de ensinar. E para você ensinar, você tem que aprender. Entendeu? Eu não só estudo, aprendo porque eu prego, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar. Então, para mim ensinar, eu preciso saber. Eu não posso sentar aqui e falar heresia para vocês, falar aquilo que eu acho, falar aquilo que eu penso, meu achismo. Não posso, eu tenho que estar dentro da palavra. E aqui Paulo vai falar sobre isso também, sobre as doutrinas que muitos homens criaram, porque não quiseram cumprir a sua palavra. Se você ler o verso 18, é um verso conhecido. Pois a mensagem da cruz era loucura para aqueles que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta o homem, ao ponto de o homem querer desistir de servir a verdade e começar a arrumar seus dogmas religiosos, fazer as suas doutrinas, e por aí saindo. Não é novidade o que nós vemos hoje. Eu vou encerrar por aqui e amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Porque senão eu não vou... Amanhã? Não, amanhã não, é sábado. Segunda-feira. Segunda-feira eu dou continuidade nesse capítulo primeiro. Porque agora nós estamos fazendo um panorâmico, um voo por alto, tá bom? Pra poder a gente entender melhor o contexto dessa carta. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. E segunda-feira nós voltamos, amém? Entrando aqui profundo mais ainda nesse capítulo primeiro, que é poderosíssimo, que vai falar sobre o poder da palavra, sobre o poder de viver a mensagem, a vontade do Senhor, sobre viver o chamado de Deus. Então nós vamos entender isso aí, amém? E vamos aprender também sobre essas disputas religiosas, sobre as divisões que têm acontecido, panelinhas dentro da igreja. Nós vamos falar tudo isso. Vamos embora. Vamos dar continuidade, nós estamos indo para o céu. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, ser grata pela vida do meu irmão aqui, Senhor, pela vida da minha irmã. Eu quero agradecer ao Senhor pelos irmãos que têm se inscrito nesse canal. Senhor, tem confiado nesse ministério, tem confiado nessa chamada que o Senhor me confiou. E eu quero ser grata ao Senhor neste momento, apresentando os meus irmãos em tuas mãos. Toma minha irmã, meu irmão em tuas mãos, fortaleça eles, ó Pai, que nós venhamos ter, Senhor, entendimento da tua palavra, viver a vontade do Senhor, viver o querer do Senhor em nossas vidas. Eu te apresento o dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Nos dê um final de semana abençoado. Continua conosco no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo no canal, dê o like, inscreva, compartilha. Estamos juntos, amém? Me ajuda aí, em nome do Senhor. Ora por mim, eu oro por vocês, juntos nós chegaremos ao céu. Mais uma vez, oro pelo trabalho Mulheres Sábias, pela conferência Mulheres Sábias, que será extraordinária, extraordinário que Deus vai fazer naquele lugar. E eu conto com as suas orações, amém? No nome de Jesus. Deus te abençoe.